em quanto tempo eu me organizo? Eu mencionei alguma coisa no episódio anterior, mas eu vou repetir aqui. Eu gosto da organização diária e semanal. O que eu quero dizer com isso? Diária é quando você se organiza todo dia. Por exemplo, eu tenho uma rotina do café da manhã todo dia e eu tenho uma rotina de sono todo dia, eu tenho uma rotina de almoço meio que todo dia. Ela tem algumas variações, né? Ela não é como os dias não são exatos, né? Não é sempre a mesma coisa, até porque se fosse a vida seria muito chata. Então eu tenho algumas rotinas algumas coisas que é bem diária mesmo. Eu tomo 3 litros de água, eu como minhas refeições e tudo. Só que eu tenho algumas coisas que elas não são diárias. Elas vão para o campo da semana. Por exemplo, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda 2 horas e meia de atividade por semana. Vocês viram que eles não estão falando de forma diária e nem de forma mensal. Eles pegaram uma forma mais fácil de mensurar, que é a semana, e colocaram. Até porque os dias da semana, eles se repetem, né? Por exemplo, na terça você tem os mesmos afazeres que na outra terça. No fim de semana você tem a mesma estrutura que no outro fim de semana. Geralmente, né? Rotinas regulares aí. Então, você consegue estruturar uma forma melhor. Isso é bem interessante. A questão, para mim, então é diária e semanal. É organizar a rotina. Tudo que eu vou fazer cada dia e cada semana. Por exemplo, saindo daqui, eu vou fazer atividade física. Assim como eu faço todas as terças-feiras às 18 horas. Né? Agora nós estamos numa terça-feira e eu vou fazer atividade física. Na quinta-feira eu vou fazer de novo. Na sexta-feira eu vou fazer de novo. Né? Sexta-feira é vôlei e quarta, quinta e sexta agora outras atividades. Eu vou tentar dar algumas corridas também. Eu até ia hoje, mas eu tive alguns afazeres e a chuva, que é uma limitação para mim. Eu não quero correr com chuva pela questão da saúde. Né? Eu vejo que eu posso estar pegando gripe, pegando alguma questão aí que pode estar sendo pior do que o próprio benefício que eu vou ter da corrida, ou ter que ter tempo de recuperação. Já vi gente que ignora esse fato e corre igual. Não tenho nenhum preconceito, inclusive admiro pessoas que fazem isso, mas não é o que eu quero no momento. Então a estrutura da rotina que eu gosto de organizar é de forma diária e semanal. Né? Vai ter coisas que vai ser toda semana e vai ter coisas que vai ser todo dia. Falar que quando estamos lutando para sobreviver, não podemos fazer mais nada para alcançar nossos objetivos. É o famoso secar gelo, mas eu gosto de lutando para sobreviver. O que isso significa? Se você está só lutando para sobreviver, para conseguir dinheiro, para se alimentar, se você não tem conseguido fazer mais que isso, você está só lutando para sobreviver. Você não está lutando para evoluir. E o que eu quero dizer com isso? Geralmente, eu oriento a pessoa, né, a seguir uma melhora da rotina, como eu falei no episódio anterior, é você, primeiro, começar a mudar a rotina, de fato. Ah, mas eu não posso porque eu tenho vários impedimentos, isso e aquilo. E se você não pode, é você começar a fazer coisas para que você possa mudar a rotina. Que muitas vezes uma das coisas é mudar de emprego. Né? Como eu citei o caso de um paciente que inclusive seria interessante ele mudar de emprego, não sei se mudou de fato, para ele conseguir reduzir a carga horária intensa que ele tem. Inclusive a mulher dele estava grávida na época, não tive mais contato já há alguns meses, e pode ser que ele consiga, ou que ele tenha conseguido de fato, investir mais tempo nessa nova paternidade. Ele já era pai de uma outra criança. Sem falar no estresse que ele estava perdendo o cabelo, pode ser que ele já esteja conseguindo recuperar, e outros fatores. Então assim, é você estruturar para que você tenha condições financeiras de receber menos, às vezes não ter um plano de saúde, de se estruturar melhor para a vida. Isso é muito importante, tá? É um dos motivos, uma das coisas que você deve lutar para conseguir resolver. Então, se você estiver sempre lutando para sobreviver, você não vai conseguir avançar na tua vida. Lutar para sobreviver é secar gelo. Secar gelo, você seca infinitamente.
só que você não resolve. Isso me lembra um filme, inclusive faz muito tempo que eu vi, eu não vou lembrar o nome, que é uma espécie de perseguição. E o que acontece? Tem um cara que ele pegou, ele fez um sequestro, alguma coisa, ele fez alguma coisa relevante ali que chamou a atenção das autoridades. E daí tinha um cara, a autoridade lá, um cara bem questionador, bem interessante o personagem, inclusive. E o que ele fez? Ele solicitou algumas coisas. Até uma das coisas que ele solicitou pro cara ali era um cara de bombeiro, alguma coisa assim. E tinha um cerco em um determinado local. E lá pelas tantas, o cara começou a analisar o que eu fiz durante o dia. Tudo que ele fez durante o dia que o cara pediu, porque parecia que estava andando em círculo. Aí ele analisou, cara, eu dei um carro de bombeiro para ele. Então a única coisa que ele realmente conseguiu foi isso. Quer dizer que ele pode quebrar o cerco, ele pode sair porque é carro de emergência e ninguém vai perceber. Então ele agiu na direção de resolver o problema, não de secar gelo. Ele não ficou tentando secar gelo ou tentando facilitar a vida do vilão. Ele acabou conseguindo resolver o problema, por quê? Porque ele percebeu isso, fez algumas análises e conseguiu resolver o problema. Então, uma coisa é você secar gelo, você ficar só no cerco ali e tal. Outra coisa é você perceber de fato o que está acontecendo. Então você olha e você vê, não, aqui ele conseguiu alguma coisa e se eu não agir de forma rápida, ele vai conseguir se safar, né? É um exemplo mais radical, né, como os filmes e as séries são, mas é mais ou menos nesse sentido. Eu não estou querendo secar gelo aqui, estou querendo avançar na direção dos objetivos. Se você tiver que secar gelo por um tempo, seque, mas depois volte a fazer as coisas, né? Volte a avançar em direção a uma vida saudável. Não é sempre secar gelo a vida inteira.